Olá, boa tarde. Hoje é dia de live e dando continuidade à semana, a gente tem hoje a companhia aérea TAP com o Luiz. Ele já está aqui e a gente vai conversar, bater esse papo sobre companhia aérea, sobre a TAP. Vamos lá? Bom, ele está entrando já. Eu quero agradecer aqui a Lidiane. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Luiz, tudo ótimo. Eu Me estava aqui escuta bem? conversando. Escuto bem. E você, Tá tá me bom. escutando? Perfeito. Tá ótimo. Então vamos começar esse bate-papo. Eu estava aqui Bora. agradecendo a Lidiane, da Rex Tour Advance, né, que fez o contato, colocou a gente em contato. Exatamente. Ela que acabou fazendo essa parceria nossa hoje. Isso aí. E a gente está dando continuidade aí à semana, né, das companhias aéreas. Né? A gente veio falando com a Alitalia na segunda e hoje com a TAP e sabendo um pouquinho mais como vão ser os procedimentos pós-Covid. Legal, boa. Acho que isso é importante saber o que está se passando, a gente comentar para que as pessoas sejam bem informadas e voltem a viajar para Portugal. Com certeza. Bom, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho. A gente colocou até lá no nosso blog um pouquinho da sua história, né? Que é praticamente TAP, né? A Praticamente. vida inteira na TAP, não é isso? Eu diria que quase a vida toda, mas vamos lá. Eu sou Luiz Quadro, sou responsável comercial pela TAP no Brasil já há algum tempo. Vim para a TAP há pouco tempo, faz pouco tempo que eu estou aqui, estou desde 77, só 43 anos, quase nada. Só isso. Só isso, pouca coisa. Trabalhei muito tempo com loja, com reservas, com call center, com executivo de contas, fui para o comercial, volto, e agora estou aqui tomando conta da parte comercial. A TAP, claro, não foi o meu primeiro emprego, mas foi quando eu comecei já, jovem, ainda era jovem naquela altura para tocar um pouco da vida. Aqui aprendi a trabalhar muito com turismo, acho que isso é um prazer trabalhar com companhia aérea. A companhia é muito boa, a companhia te dá muito espaço para trabalhar. E trabalhei muito tempo com isso, com treinamento junto ao IATA, treinamento de plantação de USP no Brasil, de criação de IATAs no Brasil, emissões. Ainda tem alguns amigos aí que eu encontro em algumas agências de viagem que foram meus alunos de tarifas, de emissões. E é a vida. E a gente toca a vida assim, e é um prazer essa vida. Muito legal, muito legal. Ó, quanto tempo, né? Quanto tempo? Pouco Eu tempo, também. faz pouco tempo, mas eu tenho muito tempo pela frente ainda. Não vou embora agora, não. Tem sim. Eu também, na época, quando eu fiz curso de Amadeus, né, era tudo muito diferente, né? Hoje tudo muito mais prático, Hoje né? é Questão muito de mais emissão de fácil. bilhete. Olha, na época que a gente trabalhava no começo da aviação, era muito engraçado, porque você tinha que saber geografia realmente, tinha que estudar os pontos, tinha que fazer cálculo de tarifa na mão, emissão de bilhete na mão, era tudo na mão, tudo manual. Quando começamos a implantar, fazer reserva em sistema, depois emitir bilhete em sistema, bilhete eletrônico, aí a coisa ficou muito fácil, ficou muito mais fácil. Mas é um outro tipo de trabalho, eu acho que o encanto ainda continua sendo bacana. Com certeza. Eu costumo dizer que o turismo é uma cachaça, né? E a gente se Eu nem digo nada. apaixona. Com esse pouco tempo que eu estou aqui, assim, eu digo assim, uma das coisas que eu tenho prazer na vida é viajar e trabalhar com turismo. E nesse tempo, assim, a gente está aqui tudo aguado, tudo com vontade de ir para o aeroporto, com vontade de pegar a mala, vontade de sair, viajar. Ainda estava comentando com os amigos. Puxa, faz uns dias, faz uns meses que eu não vou a Portugal. Está mais do que na hora de voltar. Eu estou morrendo de saudade. E morrendo de Com saudade de entrar certeza. no avião, de voar, de viajar. Isso é uma coisa... É nosso, é nosso. Acho que é nosso. Quem trabalha com turismo é difícil mudar. Eu digo, já nem sei fazer outra coisa, eu só sei trabalhar nisso. Isso aí. É uma coisa, na verdade, até inerente ao ser humano, né? O ser humano, ele necessita, né, de viajar, né? Isso, a gente até depois a gente vai ter algumas lives até falando sobre a parte do psicológico, né? Mas aqui a gente vai contar um pouquinho sobre a questão da TAP, né? Como vai funcionar. E aí eu queria começar com você perguntando sobre os destinos principais da TAP,
além, né, de Portugal, né, Porto e Lisboa, que inclusive hoje a gente tem uma demanda muito grande, até por questões de muitos brasileiros que estão lá, né, que estão vivendo Sim. lá. Né? E aí eu queria que você falasse para a gente os queridinhos da TAP, né, os destinos mais Legal. procurados. Acho que nós vamos começar até por uma outra parte. Vamos começar pelo Brasil. Vamos começar o que acontece com a TAP no Brasil. A TAP hoje, ela é a maior empresa europeia que opera no Brasil. Nós temos voos desde Porto Alegre, nós estamos em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Belém, Brasília e Belo Horizonte. E nós estávamos programados para operar em junho, começava a operação em junho em Maceió. Então o Brasil para a TAP é uma parte muito importante. O Brasil tem aí 30%, 35%, dependendo de participação no movimento geral da TAP Mundo. Então o Brasil é importante e esses mercados para a gente cada vez mais com passageiros aqui para lá. Nós começamos no Brasil em 65. Eu não estava na TAP nessa hora não, eu fui para 77, tá? Eu vim para cá depois. Nós começamos aqui em 65 e daí para frente nunca mais paramos. Recife, nós estamos com 50 anos de operação em Recife, Salvador já há muito tempo, Rio de Janeiro desde o início. Então, assim, a TAP no Brasil faz um trabalho e é um trabalho importante para levar os passageiros não só para Portugal, como a Europa toda. Além de, claro, além de Portugal continental, nós temos as ilhas, nós temos Funchal, que é de extrema importância, bacana, um destino bonito, um destino que vale a pena ser visitado pelos brasileiros. Tem o arquipélago das Açores, que é Ponta Delgada, toda aquela parte do arquipélago, que é um outro destino, é diferente da Madeira, é diferente da ilha, mas tem todo o seu charme, tem toda a sua cultura. Depois da Europa, nós operamos a Europa toda. Europa, nós temos mais de 50 e poucos destinos, desde Londres, Paris, Roma, Frankfurt. Vamos falar um pouco, antes da pandemia, por exemplo, nós operávamos a Itália, eram 6 destinos, a França mais 6 destinos. A TAP nunca foi assim, eu só opero Roma e Milão. Não, Itália. A gente tinha Florença, tinha Veneza, tinha Bolonha, tinha Nápoles. Claro, isso tudo vai voltar, mas vai voltar aos poucos. Então a TAP tem um trabalho muito forte dentro da Europa. Você pega a Alemanha, Munique, Berlim, Frankfurt, Hamburgo, cada país com as suas principais cidades. A França, mais 6 destinos, e por aí afora. Tel Aviv, nós voltamos a operar, nós operamos uns anos atrás, paramos, voltamos ano passado a Tel Aviv. Este ano estávamos com 2 voos por dia, tivemos que parar, mas vamos voltar agora em final de agosto, setembro, a gente já volta a Tel Aviv também, a gente já volta a essa operação, voltamos a esse destino todo. Ou seja, a Europa é a casa de Portugal. Nós temos uma vantagem muito grande, que eu acho que leva a TAP nisso. A língua. Nós falamos português até o destino final. Você faz um voo Brasil, Lisboa, você vai para a Alemanha. As nossas comissárias estão o tempo inteiro falando português, ou seja, para o passageiro isso é uma coisa, fácil, ajuda muito. Mesmo que você fale inglês, a tua língua materna te ajuda muito. E mesmo nos nossos balcões de embarque, no check-in, tem sempre alguém falando português. E a gente brinca muito assim, você chegar num destino onde você não domina a língua, e você tiver qualquer problema a resolver, a tua língua materna está naquele local, ajuda muito, isso ajuda muito, muito, muito. Então, com certeza. A Europa para a TAP é a nossa casa, é o nosso destino. A TAP não pensa só em Portugal, a gente trabalha TAP, Europa, num contexto grande. Com certeza, isso realmente faz toda a diferença, né? A gente sentir assim, um pouquinho em casa, né? Eu acho até mesmo por isso a grande quantidade de brasileiros também indo morar em Portugal, né? Por sentir um pouquinho mais próximo, ter essa identificação com o idioma. Eu acho que Portugal virou uma segunda casa do brasileiro. Se você for ver a quantidade de brasileiros que tem hoje morando em Portugal, ou estudando, ou trabalhando, ou conhecendo, ou visitando, é uma coisa fantástica, uma coisa assim fantástica. É difícil você andar em Portugal hoje e não encontrar com um brasileiro na rua. É difícil, é difícil. Acho que nos últimos anos, Portugal criou essa condição. No passado, os portugueses vinham para cá. Hoje, o brasileiro vai para lá. Você tem como Portugal. Isso é um contexto. Quando a gente fala de TAP, a gente tem que falar de Portugal. As duas são muito ligadas, quer dizer, nós somos a companhia de bandeira, não tem jeito de separar, tá? Então, quando eu falo hoje de ir a Portugal e visitar Portugal, eu estou visitando o norte, o centro, a parte do sul. O país te dá essa dimensão, te dá essa facilidade de você visitar, de você pegar um carro, alugar, de dirigir, estradas boas.
restaurantes bons, pratos bons, vinhos maravilhosos, que é melhor do que você tomar um vinho em Portugal. Se é um vinho local, é um vinho nacional, mas é um vinho fantástico, de qualidades esplendorosas. São vinhos que deixam qualquer vinho da Europa para trás. Com certeza. E a gente tem muito essa identificação com a gastronomia, né? Inclusive hoje a gente até postou uma receita, né? A gente tem dado dicas de receitas e hoje a gente postou sobre o bacalhau, né? Que é tipicamente Portugal e que a gente é apaixonado, né? Nós brasileiros, né? É muito engraçado. A gente encontra qualquer pessoa que vai a Portugal. Você comeu um bom bacalhau? Não, claro, o bacalhau faz parte da nossa cultura, mas Portugal tem uma coisa muito bacana, frutos do mar também, frutos do mar vale a pena em Portugal. Agora, a identificação para o brasileiro é o bacalhau. Mas a gente não pode esquecer de uma sardinha, de uma carne de porco alentejana, a culinária portuguesa é boa. Eu acho assim, você viajar para Portugal, eu digo sempre, faça um regime antes aqui, porque vai voltar com uns quilinhos a mais. Vai voltar caprichado, porque o país te dá essa condição. Não são caros, os restaurantes são bons, você tem acesso fácil, né? Você tem que, né, eu diria o seguinte, é mais caro você comer um sanduíche do que você comer um prato em Portugal. Não vale a pena um sanduíche, vale a pena você ter um prato, sentar realmente à mesa, pedir um vinho, pedir uma entrada, pedir uma sobremesa e aproveitar o dia, aproveitar a alimentação. Portugal faz esse querer bem da gente. Com certeza, com certeza. Ano passado, além de comer lá em Portugal, a gente ainda traz algumas coisas. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Se não trouxer, não tem problema. Tem que trazer um vinho, tem que trazer alguma coisa, tem que trazer sempre alguma coisa. Que é melhor do que assim, você comer um bom polvo com vinho, sentado em Lisboa, numa daquelas esplanadas. Isso é fantástico, isso é fantástico. Você ter tranquilidade, você estar na rua às 10 horas da noite, você poder sair na rua, andar pela cidade sem preocupações. Isso é fantástico. E o país dá isso pra gente. Com certeza. E não sei se você conhece bem do norte também. O norte é a mesma coisa. Quando a gente fala de Portugal, não vamos pensar só em Lisboa. Lisboa, eu digo sim, faz parte de Portugal. Eu acho Lisboa linda, fantástico. Mas vamos lembrar do norte, Braga, Porto, Guimarães, vamos lembrar a parte central, a parte de Coimbra, a parte de Óbidos. A parte de Óbidos, aquilo é lindo, aquilo é fantástico. Eu acho que são destinos em Portugal que merecem. Quem não conhece, tem que ir. Quem já foi, tem que retornar. Com certeza. Ano passado, eu tive em Óbidos, né? Já tive em Porto já algumas vezes e realmente é fantástico, né? E até aproveitando, antes da gente entrar na questão até de segurança, né? Que a gente vai falar um pouquinho, né? Como vai ser. Você comentou, você falou sobre a questão de vinho, né? Até comentei que eu trouxe algumas coisas e alguns vinhos na bagagem. A gente recebe muitas dúvidas dos passageiros com relação a isso, a questão do líquido, do poder trazer, né? Então, eu queria até que você falasse um pouquinho, né? A gente sempre fala, né? Quando o passageiro nos pergunta, quando vai viajar por determinada companhia, mas seria legal a gente estar falando sobre isso também. É assim, Dani, existe assim, vamos separar o que você pode transportar e o que você pode entrar. Eu vou te dizer o que eu posso transportar. A TAP pode transportar quantidade de vinhos que você quiser na tua mala, até o limite do seu peso. Se você tiver se você tiver com bagagem de 23 quilos, eu posso trazer quantas garrafas couberem até 23 quilos. Eu posso trazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 garrafas. A questão de entrada no Brasil é outra condição, tá bom? Ou seja, a TAP transporta os vinhos, eu posso pegar minha mala, só peço para as pessoas embalarem bem para não quebrar, para não estragar, porque aí já é um processo mais complicado, vai estragar a roupa, vai estragar uma série de coisas. Embala bem, sempre protege bem as garrafas, mas pode trazer 1, 2, 3, 4. Nós transportamos quanto o peso der. Se quiser trazer 32 quilos de vinho, sim, a entrada no país já segue a regulamentação em questão da Receita Federal. Aí você tem limite de valores, você tem limite da quantidade, mas pode trazer vinho, deve trazer, porque vale a pena o preço lá. Eu sou uma das pessoas que eu gosto de comprar o vinho lá, que eu digo assim, eu gosto do vinho português,
Tanto o Alentejo quanto do Douro, para mim, os dois são fantásticos, mas a comparação de preço, quando eu tenho preço no Brasil e quando eu tenho preço lá, o benefício vale a pena trazer, vale a pena, tem que trazer, tem que aproveitar essa oportunidade. Só atenção no peso da mala, tem que estar ao Uhum. limite dentro da coisa. Claro, além das suas roupas, além das suas coisas, proteger direitinho, mas pode trazer sim, não, na TAP transporta normalmente. Lembrando, E na, cuidado com a Polícia Federal aqui, tá? com certeza. E na bagagem de mão? A gente falou na A bagagem de bagagem mão, a bagagem de despachada. mão. A bagagem de mão você tem um problema. Você não pode entrar no aeroporto com nenhum líquido mais do que 100 ml. Então, se você Uhum. comprar fora do aeroporto, você tem que despachar na bagagem de porão. O que você pode fazer? Após passar o controle de passaporte, comprar no free shop. E o free shop também tem preço bom lá em Portugal, até diria um pouco mais do que os mercados, mas preços que vale a pena. Às vezes, 2 euros a mais, 3 euros a mais, mas você pode aproveitar e botar algumas malas na bagagem de porão e trazer algumas coisas, comprar no free shop e trazer na mala de mão. Claro, a mala de mão, nós permitimos o limite para uma bagagem de mão normalmente são de 10 quilos. Então, não vá trazer uma mala de mão, uma mala já de costas da rua, cheio de coisas, e mais meia dúzia de pacotes do free shop também, porque você vai ficar desconfortável para entrar na aeronave, para guardar no BIM, para colocar. Tem que ter um pouco de bom senso, mas você pode comprar dentro do free shop também e trazer. Tá ótimo. Existe alguma regra com relação a isso nesse momento do pós-Covid? Que na O que nós segunda-feira a gente falou um pouquinho, que Isso. agora não sei se isso, na verdade, serve também para a questão da TAP, a questão de você ter uma bagagem só para colocar dentro da aeronave. Isso também É, seria? Também, a gente não tá, a gente está tentando limitar ao máximo. O passageiro que chega no portão de embarque com uma série de bagagens, a gente tem colocado no porão, a gente tem restringido para que o passageiro entre com uma mala só dentro da aeronave. Claro, se você vem com uma mala, mais um pacote, mais uma sacola do free shop, você vai entrar sem problemas. A gente não tem problema com isso. O problema de você ter mais que uma mala para dentro da aeronave é o tempo que você fica ali em pé, colocando no seu BIM, o tempo que você para a fila. A gente tem feito todo um trabalho, Dani, de tentar não é controlar, é evitar o máximo de produtos que possam trazer contaminações para dentro da aeronave e que possam prejudicar algum passageiro. Então, nesse momento, se puder vir com uma bagagem só, é o ideal. Porque aí você chega no seu espaço, coloca a tua mala na parte do BIM, você não fica procurando bagagem, você viaja sempre, você vê, às vezes, o passageiro andando pelo corredor com mais que uma mala ou duas malas, procurando espaço para colocar a sua mala. Às vezes você está na fila 15, a sua bagagem está lá na 30, porque a Uhum. quantidade de bagagem é muito grande. Nós temos limitado, sim, por uma questão de conforto e de segurança. Normalmente, uma Ótimo, bagagem. ótimo. E essa bagagem de 10, né? Para quem não sabe, de 10 quilos, né? E a bagagem despachada, quando tem ela na tarifa, 23. É Se for em isso? classe econômica 23, Classe econômica. nós temos vários tipos de tarifa. Nós temos a tarifa que não tem bagagem nenhuma, em classe econômica. Temos uma tarifa que tem um volume de 23, outra com dois volumes de 23, outra com três de 23. Se for executiva, volumes de 32. Aí tem tarifas com dois volumes ou com três volumes de 32. Na executiva, o peso é um pouco mais. Mas econômica, 23 quilos. Sim, hoje está bem diversificado, né? Tem gente perguntando aqui, então não há nenhuma restrição, e sim orientação com relação a essa questão dessa bagagem de mão? Não, a gente não tem restrição. A gente tá tentando controlar ao máximo para que um passageiro venha com uma bagagem só de mão. Mas se ele tiver com duas e não tiver opção, dentro que essas bagagens estiverem com 10 quilos, ele não vai entrar com uma bagagem de 10 quilos e uma outra segunda de 10 quilos. Vamos limitar. Eu tenho, por exemplo, Dani, eu tenho uma mochila nas costas já grande e vim com uma outra mala de mão, não dá. Uhum. Não dá. Então tem que ter um pouco de atenção nisso. Bagagem de mão é até 10 quilos. E a gente é limitado a uma bagagem até 10 quilos exatamente por uma questão de segurança. Legal. Tá? Bom, respondido. Vamos falar sobre a questão do stopover. Não, A TAP, como é que funciona? A TAP, ela cobra, né? Porque muitos brasileiros, eles querem aproveitar, né? Numa sim. viagem, ter dois destinos.
Ou até 3. Eu posso dar Ou 3. 3. Ou 3. Melhor ainda. Melhor ainda. A TAP tem um programa que é muito bacana, que é o Portugal Stopover. São duas coisas que você tem, nós temos diferentes. Uma é a parada em Portugal, isso é uma coisa que eu te explico já, e a outra é um programa Stopover. O programa Stopover, a partir do momento que você emite o seu bilhete, vamos voltar com o mesmo, vamos pegar pelo bilhete. Eu posso fazer, a TAP tem São Paulo, Lisboa, você para em Lisboa até 5 dias, sem nenhuma alteração tarifária, e depois continua o seu destino para Paris, por exemplo. Então eu tenho Brasil, Lisboa, até 5 dias de parada, depois eu continuo para o destino que eu quiser. Por que eu digo que você pode aproveitar mais um destino até 3? Eu posso ter um bilhete Rio de Janeiro, Lisboa, Roma. Parei em Lisboa 5 dias, conheci Portugal, vou para Roma, fico em Roma, saio de Roma, subo de trem até o destino que eu quiser na Europa e volto de Paris, Lisboa, Rio, por exemplo. Então eu posso conhecer Portugal, a Itália e posso embarcar na França. Então eu posso desembarcar em qualquer ponto da Europa e embarcar em qualquer outro ponto da Europa. Acho que isso ajuda muito o passageiro. Além do stopover, que é a parada, eu faço novamente Brasil, Lisboa, paro, Lisboa, um destino na Europa, faço da maneira que eu quiser e embarco de outro destino para o Brasil. Isso sem nenhum acréscimo tarifário. O que eu tenho acréscimo tarifário é se você parar 2 vezes em Portugal, eu parar na ida e na volta, aí eu tenho um acréscimo de $75. Ou a minha parada em Portugal, ela fique mais que 5 dias. Eu quero parar em Portugal 10 dias, aí eu pago $75. Quero parar ainda na volta mais que 5 dias. 75 na ida, 75 na volta. Ou seja, eu cobro os 2 stops. Até 5 dias, não tem parada. Em cima disso, existe um outro programa que se chama Portugal Stopover, que são vantagens ao passageiro. Depois que ele emite o bilhete, ele vai num site que chama Portugal Stopover, se cadastra normal com o número do bilhete, o nome dele, e ele começa a receber voucher de desconto. Então, por exemplo, você vai em um restaurante que está cadastrado, você ganha, por exemplo, uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, você ganha uma entrada para o museu, você pode ganhar um passeio, o tuk-tuk está dando desconto, tem desconto no tuk-tuk, tem desconto em várias coisas, em vários bares, em vários restaurantes. Então, isso é um programa Portugal Stopover. Lembra quando você vai para os Estados Unidos que você tem aquele cupomzinho de desconto que você tem nos jornais, que você fica recortando? É o mesmo conceito. É o mesmo conceito. É você aproveitar os cupons de desconto em lugares em Portugal. Isso é um programa Portugal Stopover, que você se alinha ao nosso Stopover em Portugal. Entendeu? Então, são dois produtos. Um é, a TAP permite a parada até 5 dias sem nenhuma cobrança, e você ainda tem a vantagem do programa Stopover com benefícios dentro do Portugal. Isso é ótimo. Nossa. Eu acho que ó, você para em Lisboa. O passageiro já sai cheio de desconto. Você sai em Lisboa, tem os descontos em Lisboa, vai para um destino na Europa, pode retornar de outro destino. Então, tem mais que um stopover. Você tem 3 vantagens num programa só. É o que eu digo, a gente brinca aqui com o seguinte: a TAP não tem parada, a TAP tem stopover. E esse site é um site próprio. Portugalstopover.pt. Não tem nada a ver dentro do nosso site, tá bom? É um programa separado, onde você entra com o bilhete, após a emissão do bilhete, você vai lá, faz o seu cadastro, entra, coloca suas informações, seus e-mails, trata com ele direto. Não tem nada a ver. Pode ser um bilhete comprado em agência, comprado no site, comprado onde ele quiser. É totalmente separado nosso. É um trabalho junto com a TAP. Legal. Isso nós mesmos, agente de viagens, podemos fazer para o nosso passageiro, né? A gente pode entrar com todos os dados, a gente detém de todos os dados, a gente coloca e o passageiro já viaja tranquilo. Eu acho que isso é um trabalho que o agente de viagem, vocês têm que fazer o passageiro, informar isso a ele, dar essas informações, entrar no site, ver, fazer, informar as coisas que ele tem lá dentro, as vantagens que ele tem, porque isso tudo faz parte da viagem dele. Às vezes a pessoa, quando vai viajar, ele não tem essas informações. Depois, na volta, é que fica sabendo, fica triste com você que não informou. Eu acho que isso não custa informar o passageiro, é um trabalho nosso que nós temos que divulgar o tempo inteiro para eles. Com certeza. E a gente está aqui para isso, né? A gente, inclusive, tem feito essas lives para justamente divulgar tudo o que tem sido feito, né, e o que é possível também de se fazer, né? Então, sem dúvida. Acho que é por aí. Lá. Acho que mais que isso ele não pode dizer. Ótimo. A gente já tem até uma pessoa que tá comentando que o Lisbon Card custa metade no Portugal Stopover. Ó. São vantagens que você tem, que eu digo assim, você economiza aqui 5 euros aqui, 10 euros ali, 15 euros aqui, no final, quando você soma, Dani, você tem um resultado grande. E isso como eu digo, são cupons de desconto que você vem aproveitando e agregando ao passageiro, agregando ao seu produto.
Ótimo, muito bom. Bom, vamos para a próxima pergunta. A gente agora começa. A TAP está tendo voos para o Brasil? Né? Agora a gente vai falar e entrar na parte do Covid. Né? Claro. Como é que está funcionando isso? Se já tem os voos já saindo? Sim. Conta pra gente. Nós praticamente não paramos de voar, assim, em alguns destinos. São Paulo nós não paramos, nós reduzimos muito. Claro, nós paramos todo o resto do Brasil, porque existem alguns protocolos que nós somos obrigados a seguir. Neste momento, por exemplo, o espaço aéreo para o Brasil está fechado, exceto para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, mesmo que eu queira botar um avião em Fortaleza, para Recife, nesse momento não é possível. O governo de Portugal fechou o espaço aéreo. Deixou aberto São Paulo, nós fizemos vários voos de repatriação, trouxemos muitos brasileiros que estavam em Portugal, fizemos acho que uns 8 ou 9 voos, acho que próximo de 10 voos, fizemos vários voos, e esses voos vinham para o Brasil com passageiros, para São Paulo especificamente, fizemos um Recife também, e depois voltávamos com passageiro daqui para lá. Claro que esses passageiros que nós estávamos levando para Portugal não podiam ser brasileiros, como não pode nesse momento ainda. Até esse presente momento, até o dia 30 de junho, está proibida a entrada de brasileiros em Portugal. Só ou europeus, ou brasileiros com residência em Portugal, ou com passaporte europeu. Tem que ser europeu. Ou com residência, ou com visto especial de trabalho, ou com algumas coisas especiais. Mas nós não deixamos de voar, e aí, a partir do dia 22 de maio, nós estabelecemos voos regulares. Hoje nós temos 2 voos por semana em São Paulo e um voo Rio de Janeiro por semana. A partir de julho, nós aumentamos aqui o número de voos em São Paulo, recebemos 3 voos por semana. Rio de Janeiro continua com 1, mas abrimos Recife e abrimos Fortaleza. Depois, em agosto, já aumentamos 4 voos no Rio, 7 voos em São Paulo, 2 em Recife, 2 em Fortaleza e abrimos Belo Horizonte também. Então, voltando, nesse momento, nós temos no mês de junho São Paulo e Rio. A partir de julho, São Paulo, Rio, Fortaleza e Recife. A partir de agosto, além dessas cidades, inclui Belo Horizonte. A partir de julho, a partir de agosto, São Paulo passa diário. A gente já volta a um movimento maior, a gente já volta a um movimento crescente e por aí afora. Claro, as outras cidades no Brasil, nós vamos retomar de acordo com cada tempo, com cada minuto. Dani, a gente tem que entender o seguinte, não adianta só colocar o avião. Tem que ter passageiros para querer comprar, tem passageiros para voar, tem que ter procura, você tem que ter segurança, você tem que ter também, o passageiro tem que se sentir confortável e se sentir confiante a viajar. Não é só botar voo e deixar lá. Botar voo é complicado, tem um custo muito grande disso. Esses aviões são extremamente caros, esses voos entre Brasil e Europa. São, em média, 9 horas e meia, 10 horas de voo, você tem que ter um pouco de atenção. Nós temos alguns problemas, por exemplo, Salvador, a pista entrou em reforma, só vai ficar pronta a partir de setembro. Então, Salvador a gente só pode pensar em setembro. Porto Alegre deve ficar pronta só final, também está com reforma, a pista só deve ficar pronta começo de agosto. E por aí afora. Então, nós temos algumas coisas. Belém, a gente deve retornar também agora em setembro, outubro, não tem nada previsto. Dani, tudo que eu estou te falando, isso é hoje. Claro. Claro, a gente tem que ter o seguinte, o Luiz está dizendo isso hoje, amanhã pode mudar tudo? Pode, porque depende de como está a pandemia no Brasil, depende do que acontece na Europa, depende de decisões governamentais. Nós temos alguns protocolos que nós temos que seguir. Abertura de espaço, liberação de entrada de brasileiros, a melhoria no Brasil do Covid, a estabilização na Europa do Covid, ou seja, tudo isso depende da nossa operação. Eu posso programar N coisas. O Brasil tem um crescente muito grande, a Europa trava, eu sou obrigado a travar os voos, ela proíbe, fecha o espaço aéreo. É difícil você trabalhar, é difícil você prever. Nós estamos trabalhando em cima das informações que nós temos, de análise dia a dia, de análise de cidades, planejando com informações governamentais para que a gente possa ter isso crescente. Claro, nós vamos voltar a Belém no seu momento exato, Natal no seu momento exato. A rota de Maceió, que é uma rota inaugural, que era um voo inaugural para o Brasil, está no nosso programa para começar em outubro. Outubro a gente deve retomar Maceió. Claro, tudo isto depende do que se passar daqui para frente. Depende de que caminho as coisas começarem. Nós, TAP, estamos preparando e fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte de preparação, botar voo em sistema, de divulgar, de criar condições, tarifas, de criar uma série de coisas. Dependemos do outro lado também. Mas os voos continuam e o Brasil, como eu te disse, faz parte do nosso negócio. Ele é importante, então nós vamos retomar tudo isso. Você imagina, Dani, o ano passado, nesta altura do ano,
nós tínhamos no Brasil 84 voos por semana. Eram 3 voos em São Paulo, no Rio, por dia. Eram 10 voos por semana no Rio de Janeiro. Hoje, entre as duas cidades, nós temos 3 por semana. 3 voos. 3 voos. Uhum. É complicado, não é fácil. Não é fácil você manter 3 voos e trabalhar e acertar passageiro e dificuldade com entrada nos países. É complicado. Então, tudo isso depende do que vai acontecer no futuro. Claro, a nossa intenção no Brasil é começar a retomada até chegar no patamar que nós tínhamos. Nós tínhamos programado para este ano, para o mês de julho, só 94 voos por semana. Só. Pouca coisa básica. Coisa básica. Por isso que eu te digo, é o maior número de voos da Europa. A companhia que mais tem voos para a Europa sempre fomos nós. Número de assentos, a mesma coisa. A gente bate o número de assentos grande pela capacidade. Cada avião leva em média 260 passageiros de econômica. Então, assim, o Brasil é um mundo para TAP. Nós vamos continuar aqui, como eu já disse, a gente está aqui há muito tempo e vamos continuar por muitos anos ainda. Muitos anos, muitos. E retomando ao pouco com consciência e com atenção. É isso aí. É o que eu costumo falar, né, aqui nas lives, a gente está vivendo um dia após o outro, né? Então, tudo que a gente tem são informações atuais, né? A gente não sabe se amanhã, né, depois, né, as coisas vão mudar, novas notícias, enfim. Né? A gente tem gente perguntando... questão de entrada de brasileiros em Portugal, né? Que eu vi no noticiário que os brasileiros vão ser impedidos de entrar em Portugal. Enfim. Dani, vamos ser claros. Nós temos hoje uma medida provisória do governo brasileiro que vence no dia 22, onde não permite a entrada de europeus no Brasil. Vence no dia 22. E, claro que isso é recíproco. Portugal e Europa também não aceitam a entrada de brasileiros. Então, essa é a primeira medida que nós temos que ter. No dia 22 agora, o governo brasileiro vai reeditar ou vai cancelar? Se o governo brasileiro cancela, você já tem uma liberdade toda você tem uma liberação, você tem a primeira liberação. Depois nós temos uma segunda medida provisória, que é da Europa, que vai até o dia 30 de junho. A Europa liberando, libera tudo. Só que a gente depende dos governos. Então, nós temos essas medidas provisórias que proíbem. No momento, nós temos a do Brasil até o dia 22 e o da Europa até o dia 30. Dependemos das duas medidas para a entrada de brasileiros. Entendi. Até mesmo porque a gente tem uma reciprocidade, né? Então... Exatamente isso. Se o governo brasileiro vem e reedita a medida para mais 30 dias, complicou a vida toda e só vai liberar na metade de julho. Torcemos para que não, e que isso não tem sentido. A Europa está hoje com um controle muito grande de Covid, então deixar entrar europeus no Brasil seria uma coisa normal praticamente, já vem com uma liberdade maior. Então vamos esperar, a gente tem que esperar a primeira medida do Brasil e depois a medida de Portugal no dia 30. Eu tenho visto muitas notícias nos jornais, acho que o pessoal tem visto isso também, a Europa vai proibir a entrada de brasileiros. Cara, a gente só tem especulações, a gente tem muita especulação. Não adianta trabalhar, eu não posso trabalhar em cima de especulação. Eu trabalho em cima de medidas provisórias colocadas pelo governo. Quando o governo publica, eu posso dizer, olha, isto é assim, hoje não é assim. Enquanto ele não publica, vale o que está em vigor. Hoje está em vigor. O Brasil restringe até o dia 22 e a Europa está restrita até o dia 30. Perfeito. Eu acho que assim, as notícias vêm, né, e acaba até desorientando um pouco as pessoas, porque é tanta notícia, né, que a gente até os passageiros ficam questionando para a gente, né, sobre a questão da companhia aérea, né, sobre como é que estão os voos, se já estão saindo, se a companhia aérea está bem, se não está, entendeu? Enfim, tudo especulação, né? Então, eu acho que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para tentar informar, quando eu digo assim, essas lives que nós temos feito com as agências, com o pessoal, eu acho que é importante porque nós temos as informações mais precisas no momento, entendeu? Agora, existem algumas coisas que mudam. Podem mudar, tudo depende das medidas provisórias. E mais, assim, o passageiro tem que se sentir seguro com essas informações que nós estamos dando. É claro que jornalistas têm informações, têm suas fontes de informações, mas hoje basta entrar na medida provisória e ler. Leia, está lá escrito, não tem divergência. É o que está ali. Se o governo mudar, a gente reedita, se ele reeditar a medida, a gente coloca a informação novamente no site, nas informações, no processo todo.
Bom, acho que a gente tem até uma pessoa que está colocando, mas já para mim foi respondido. Ela está colocando que ontem saiu na Veja que a companhia TAP mandou um e-mail a todos que compraram passagens aéreas recentemente. Olha, eu vi essa revista, eu vi essa informação, eu te digo assim, até me perguntaram, essa informação é verdadeira? Eu digo assim, olha, eu não posso dizer porque eu não sei a fonte, de onde ela buscou essa fonte, eu não sei onde ela buscou essa informação. Eu te digo só o seguinte, neste momento nós temos essas duas medidas provisórias, o resto é informações que eu não sei de onde ele buscou. É informação, é a medida provisória do Brasil e a medida provisória da Europa. Agora, o que nós temos? A Europa vai sentar, vai conversar, vai estudar o Brasil? Vai, claro que vai. Tem que saber qual é a condição do Brasil. O Brasil tem que mostrar também o que está fazendo para poder liberar os brasileiros a viajar. O Brasil tem que fazer um trabalho dentro de casa, melhorar a informação, melhorar o atendimento, melhorar todas essas coisas. É claro que a Europa, para liberar a entrada de brasileiros, ela analisa o que se passa em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio, em Belo Horizonte, no Mato Grosso. Ela trata o Brasil como um todo, porque eu digo assim, eu tenho um voo que sai de São Paulo, mas de onde veio este passageiro? Ele veio da onde? Ele veio de Manaus, ele veio de Curitiba, ele veio de Salvador, ou seja, o Brasil é muito grande. Então a Europa vai analisar isso tudo e vai determinar se libera ou não. Mas, assim, nunca mais o brasileiro vai entrar na Europa. Eu penso diferente, eu acho que o turista brasileiro, ele leva muito dinheiro, leva muitos negócios para a Europa. Nós movimentamos restaurantes, táxi, hotéis, teatros, shows na Europa. Então, o turismo do Brasil é muito importante. Quando a gente soma a quantidade de turistas brasileiros que entram na Europa, o movimento disso tem que ser analisado pelos governos. Com certeza estão analisando. Com certeza tudo isso está na mesa para ser analisado. Não é só, o brasileiro não serve para vir para a Europa. Não, pelo contrário. Nós levamos e movimentamos muito aquilo lá. Não, com certeza, o mundo inteiro, né? O brasileiro movimenta o mundo inteiro, né? O brasileiro, ele compra, ele realmente, quando ele viaja, eu penso que o brasileiro, quando ele viaja, ele não economiza, vamos dizer assim, né? Olha as bagagens de retorno. Você vai para os Estados Unidos, nunca ninguém volta com um volume só, 2, 3. A Europa é a mesma coisa. Você traz um vinho, você traz um queijo, você traz um bacalhau. A Europa também é muito bom para comprar roupas. Nós temos lojas e temos free shops na Europa, outlets, com preços fantásticos. Então o passageiro traz muito de lá para cá. Normalmente nós temos os passageiros vão com um volume e retornam com 2. Então essa é a média normal. Ele sai com um volume, uma bagagem só de 23 quilos e volto com 2 e com mais uma bagagem de mão. Então, todo isso tem que ser analisado. Acho difícil. Nunca mais o Brasil vai entrar na Europa. Não, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. Isso é um pouco de exagero. Eu não posso falar sobre a matéria, eu não sei de onde é que foi a fonte, não fui eu vi a matéria, mas eu posso dizer, hoje nós temos essas medidas provisórias. Tá ótimo. Respondido, Luiz. Bom, vamos falar, então, sobre a questão de como está sendo, né, até mesmo como a TAP não parou, como está sendo os embarques, como é que está sendo a bordo, como é que está sendo esse controle, essa segurança de vocês. Legal. Eu acho que é um assunto que é importante. Nós temos feito, desde os aeroportos, todos os aeroportos, os check-ins estão sendo protegidos, colocaram aquelas placas de de acrílico para proteger o contato entre o atendente e o passageiro. Nossos passageiros são obrigados a viajar de máscara, nossa tripulação viaja de máscara e de luva. Esses nossos aviões que nós operamos no Brasil, ele tem todo um sistema de filtro de ar que ele renova o ar a cada 2 ou 3 minutos. Isso faz com que o passageiro chegue mais descansado, chegue mais confortável. E depois nós temos também uma higienização muito grande. Os filtros dessa aeronave, eles retêm 99,99% de todos os vírus. Acho que muita gente já falou isso para vocês. Usados os filtros EPA, esses filtros são usados nas aeronaves, são os mesmos utilizados em hospitais, nos UTIs. Agora, além de tudo isso, não sei se você se recorda, no passado, o nosso avião fazia Lisboa-Rio, ficava 1h30 no solo, era feita uma limpeza, uma checagem completa e voltava. Hoje não. Hoje o avião chega, ele é feito todo um trabalho de limpeza, de
mesa de cadeira por cadeira, BIM por BIM, chão, passado pano mesmo em todas as coisas, nos banheiros, para evitar toda essa proliferação. Mesmo o voo, Lisboa, hoje nós operamos Lisboa-Paris. Nós não deixamos de operar dentro da Europa, Paris e Londres, continuamos operando mesmo na pandemia, e o Funchal e os Açores, esse destino nós continuamos operando. O avião chega do Funchal, que é uma viagem de 1h30. Ele para em solo, é feita uma limpeza inteira com produtos. Os produtos são recomendados pela Airbus para não estragar nenhum equipamento, para não estragar nada e para que seja feito todo um procedimento de saúde. Nós temos uma empresa dentro da TAP, que é a UCS, que é uma empresa médica que acompanha toda a limpeza de cada aeronave, é inspecionada voo por voo, é um processo muito seguro. Eu te diria hoje, você viajar do Brasil para Lisboa é muito mais seguro do que você sair aqui nas nossas ruas, dependendo do bairro que você vai, dependendo de um comércio que você vai. É um trabalho fantástico. Outra coisa que nós estamos fazendo, o embarque a gente começa do fundo para frente, a cada 10 passageiros, com bagagens mais reduzidas para que ele não demore, coloque lá o embarque, coloque a sua mala no BIM. Depois nós embarcamos a parte de janelas, depois as partes centrais. Uma outra coisa que nós fizemos, às vezes não é muito simpático, mas nós tivemos que reduzir a quantidade de refeições, a quantidade o serviço de bordo. Ou seja, o café da manhã ele é mais rápido, é só um lanchinho com um café ou com um suco, o jantar é um pouco mais rápido. Não deixamos de colocar o vinho português, tá, Boda? Isso continua, isso não deixamos, está lá. Isso é bom. Mas o serviço teve que ser mais ajustado ao momento. Alguns produtos, os voos mais curtos, a alimentação, um voo Lisboa-Londres, por exemplo, a alimentação vem toda embalada, vem separada, vem vedada, vem com um selo, vem com uma série de cuidados. Uma coisa que Portugal fez, Dani, Portugal criou um selo que chama Clean Safe. Isso serve para hotéis, restaurantes, para nós, TAP, que nós já temos esse selo, para táxi. O que ele é feito? É feita uma análise, por exemplo, você vai entrar num hotel X em Portugal. Esse hotel, para que ele receba esse selo, ele passou por uma fiscalização sanitária, passou pelo secretário de saúde, para saber como é que está sendo limpo os quartos, como é que está sendo limpo a recepção, o passageiro, depois que aquele passageiro saiu do quarto, o que é feito. E a mesma coisa foi feito com a TAP, ou seja, a TAP teve que fazer todo um protocolo para receber esse selo de higienização, de limpeza e de segurança nas aeronaves. Outra coisa, em Portugal, por exemplo, o embarque em Portugal, nós temos balcões agora que já praticamente são self-check-ins, o passageiro despacha, faz o seu check-in, faz o seu embarque, depois não tem aquela aglomeração, foram feitos separados os voos por finger, não deixa mais dois voos no mesmo finger, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para lá, ou seja, há um distanciamento, há um distanciamento maior. Uma coisa, Dani, que as pessoas me perguntam muito, e o assento ao lado, ele é vendido? Quando o avião está vazio, quando o avião tem espaço, a gente coloca o passageiro esparramado para todos os assentos disponíveis. Quando o avião está cheio, não é possível ser feito. E existe aí um outro problema. Não adianta eu deixar o assento do meio vazio se eu não deixar o da frente. Eu teria que deixar o assento da frente, mais o assento de trás e mais o assento do meio. Isso é inviável, como custo você não tem. Então hoje nós estamos trabalhando, negociando vendemos todos os assentos. O avião é aberto para vender ele completo, lotado. Se tiver espaço, esparrama-se, coloca-se o passageiro de acordo com a disponibilidade. Se não, vai passageiro ao lado do lado. Tem que ter máscara, é obrigatório máscara, só pode ser retirado na hora que para alimentação. Quando o avião pousa e todo mundo quer levantar ao mesmo tempo, já cagar a mala e tal, o nosso comandante vem e avisa, pessoal, por favor, continuem sentados, levanta a primeira fileira da fileira 15, a fileira 20, desembarca, agora vamos da fila tal. São procedimentos e coisas que nós temos que tomar cuidado. Claro que às vezes o passageiro está naquele desespero de sair da aeronave e quer levantar, a gente tem pedido. Fiquem sentados. Depois desembarca um grupo, desembarca outro grupo, para que a pessoa possa ter também ela mesma segurança e se sentir segura. Mas eu acho também, Luiz, que as pessoas vão ter, acredito, né? Vão ter essa consciência maior, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo,
né? Então, acredito que as pessoas, quando forem desembarcar, as pessoas vão ter, acredito, tá? Porque Esperamos que sim. as Olha, pessoas, né, as pessoas são diferentes, mas a no gente meu acredita que vão ter essa paciência até mesmo em proteger a você e o outro. No embarque estão tendo, no desembarque ainda continuam querendo levantar todo ao mesmo tempo e a gente tem feito um trabalho assim, incomodante, tem dito assim, sentem. Tipo assim, às vezes tem sido até um pouco, por uma questão de segurança, fiquem sentados, tipo assim, tem que ser um pouco mais assertivo para dizer às pessoas, não precisa, não tenha desespero, calma, a gente está, se você fica sentado, você consegue desembarcar mais rápido, não fica um atrapalhando o outro, as pessoas levantam, pegam a sua bagagem e vão saindo, aquilo flui com uma facilidade maior. É uma questão de consciência que acho que os passageiros, ao longo do tempo, vão começar se acostumar e melhorar e entender como é que funciona isso e aprender. Eu acho que é um aprender que a gente tem tido hoje. É um aprendizado todo dia, é o aprendizado de como você vai para o aeroporto, de como você separa a tua mala, de como separa as tuas coisas, de como você vai tocando, de como vai levando a tua vida. Com certeza, Luiz. Eu acho que a gente está cada dia aprendendo mais, né? E que isso tudo venha para fazer com que a gente realmente mude e não pense só em si, né? Eu costumo dizer até que a gente tem que pensar no coletivo e não só em si mesmo, porque é justamente por isso que a gente está... Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a gente nesse sábado. E aí isso acho que é bacana, eu acho que isso é uma coisa que tem sido um aprendizado para a gente. Nós tivemos um embarque aqui em Guarulhos no sábado, e um dos passageiros, quando entrou a bordo, depois que entrou no avião, resolveu tirar a máscara, e a comissária veio e pediu para que ele colocasse a máscara, que ele não podia, ele foi meio relutante, e outros passageiros ao lado, não, o senhor tem que colocar que é uma segurança sua e segurança minha, e tipo assim, fizeram com que ele se entendesse, assim, aí nós temos duas opções. Ou o senhor coloca a máscara, ou vai desembarcar. É uma coisa básica, entendeu? Assim, você tem que chegar. Mas o que foi bacana, assim, é os outros passageiros se levantarem e não, senhor, por favor, o senhor tem que colocar a máscara para a nossa segurança e para a sua segurança, não é só a nossa. Claro. Você não sabe, as pessoas estão aqui, a gente pode transmitir um vírus para você. Então, é uma questão de segurança de todos. Não é uma questão só minha ou sua, é de todos. E essas coisas são bacanas. Com certeza. A gente... tá mais unido, né? Acho que as pessoas estão pensando mais de forma no coletivo igual, né? Vamos dizer assim. Mais um coletivo. Eu acho que isso tem sido... A gente tem tido resultados muito bacanas assim nos voos, compreensão de passageiros, assim. Os passageiros têm sido muito engraçado. Não têm levantado tanto para ir ao banheiro, eles têm se mantido mais sentado. Você não escuta aquele monte de conversa, aquele conversê todo no avião. O avião está mais silencioso, está mais tranquilo. Não é questão de medo, eu acho que é uma questão de respeito com o próprio passageiro ao lado. Claro. Que venha para a gente ter comportamentos melhores, né? Eu digo a gente de modo geral, não digo somente o brasileiro, eu digo de modo qualquer país, de qualquer nacionalidade. Tudo, exatamente isso, Dani. Isso aí. E se me deixar, vamos continuar falando, até que horas nós temos aqui hoje? Olha, a gente tem agora exatamente 12 minutos. Não vai dar. Tem 12 minutos. Então a gente ainda tem um tempinho para a gente conversar e falar sobre mais algumas coisas. Conta pra gente, Pom, o que estão implementando, a gente já colocou, né? E os brasileiros que têm voos comprados para outro destino, estão conseguindo embarcar? Assim, vamos lá. Hoje nós temos voos só para Paris e Londres, no mês de junho. Nesse momento, Paris e Londres, sim. Se um brasileiro, vamos lá, o brasileiro com residência na Europa ou com passaporte europeu, vamos voltar a frisar, um brasileiro normal não pode embarcar. Então, se ele é um passageiro, um brasileiro que tem um passaporte europeu e ele quiser ir a Paris com a gente nesse momento, sim, faz São Paulo, Lisboa, não pode desembarcar em Portugal, porque ele é brasileiro. Eu não posso desembarcar um brasileiro em Portugal e reembarcá-lo. Se ele tiver passaporte português, sim. Mas não tem acontecido muito disso. Eu posso, já que eu embarco ele direto, conexão em Lisboa, e ele vai para Paris ou vai para Londres. A partir de julho, se liberar, vai embarcar. Mas estamos levando sim ali em Portugal. Estou levando ele para outros destinos ali em Portugal. Nesse momento eu só tenho Paris e Londres. Mas ele pode embarcar.
Ótimo. Inclusive, teve uma passageira que perguntou, é porque assim, são várias, as pessoas estão comentando, estão, né, colocando carinhas, enfim, emojis. E aí eu tive aqui uma passageira que colocou com relação a ela ter, ser uma pessoa português e ter um cônjuge que não tem o passaporte português. Né? Nesse caso, se um dos cônjuges tem a nacionalidade e o outro não, como seria? Tem que saber como é que está é assim, responder sobre documentação é um pouco mais complicado. Você tem que analisar o contexto. Esse casamento dela está registrado no consulado? Como é que está o registro? Ele é um casamento, às vezes eu tenho só uma união estável, ou eu estou casado no Brasil, mas não registrei no consulado português, por exemplo. Ele tem que estar registrado no consulado português. Então, eu sou português, casei com você brasileiro, eu tenho que pegar a minha certidão de casamento e registrar no consulado português. Eu tenho que ter essa documentação fechada. Assim, a questão de documentação, Dani, eu tenho um pouco de receio de certas informações. Eu prefiro que a pessoa entre no CEF. Nós temos um site que é o CEF, Serviço de Estrangeiro e Fronteira, sierraecofox.pt. Lá tem informações, lá tem telefone, lá tem e-mail, a pessoa consegue entrar, tirar umas dúvidas com mais certeza, mas se o casamento é oficial, não é que seja oficial, está registrado num órgão oficial do Portugal, sim, ele poderia entrar, porque ele é acompanhante da pessoa. Um casal português que tem um filho no Brasil, o filho é brasileiro, ele pode entrar. Então tem certas coisas que podem ser feitas, mas aí documentação, te diria, checa com o CEF que é mais tranquilo. É Sierra Ecofox, Serviço Estrangeiro e Fronteiras.pt. P de Paulo, T de Tereza. Vou pedir para alguém, eu tenho o pessoal da agência que está assistindo, Kissela ou Loren, coloca no escrito para que as pessoas possam estar tendo acesso. E lá embaixo, no final do site, tem telefone, tem e-mail, eles têm os contatos, e aí vocês podem ter mais informações. Ou se precisar de mais detalhes, nos manda e a gente vai tentar buscar informações, mas a documentação é sempre tem que ter um pouco mais de cuidado. E esperamos que isso acabe logo no dia 20 e deixe disso, todos os brasileiros podem ir para lá também, né? É só o que nós queremos, né, Luiz? Só o que nós queremos. Você sabe que apesar de eu trabalhar na TAP há tanto tempo, eu sou brasileiro, eu sou neto de italiano, mas eu não tenho passaporte europeu, não tenho nada de passaporte, então eu sou um brasileiro doido para ir para Portugal. Bom, o pessoal já colocou aí, né? Já teve um passageiro, uma pessoa que colocou, a Kissela também colocou. Né? Então, fica aí a dica para consultar o site e saber, porque são muitas situações diferentes, são inúmeras, então é bom realmente certificar. E esses decretos, eles têm algumas ressalvas que eles permitem que outras pessoas entram. Eu sou português, o meu filho é brasileiro, ou eu tenho a mãe que mora lá, tem uma série de ressalvas que permitem algumas entradas. Ótimo, ótimo. Bom, vamos falar sobre a questão das condições de quem teve seu voo cancelado, né? A gente tem pessoas que, de repente, podem estar assistindo que teve seu voo cancelado por conta da situação do Covid. E aí eu queria que você falasse um pouco, né? A gente, inclusive, a gente colocou no nosso site, né, thebestviagem.com.br, até, meninas, se puder, coloca o site nosso aqui. A gente colocou na parte de promoções. A gente colocou até valores de hoje, né, voos para novembro, valores que tem, né, claro que tem diferenças aí de datas, de questões com uma mala, duas, enfim, né, tem uma variação, mas a gente colocou uma base para as pessoas terem uma noção que são preços bem atrativos, tá? E a gente colocou um vídeo sobre a segurança, isso que a gente colocou aqui, né? Nós falamos hoje, tá o vídeo no nosso site e também algumas informações de como está procedendo a companhia. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão do cancelamento. Vamos lá. Então, nós temos 2 pontos. O primeiro ponto é assim, eu comprei um bilhete, todas essas normas valem para quem teve bilhetes comprados até o dia 15 de maio. Então, se eu comprei um bilhete até 15 de maio, eu ia viajar nos próximos meses, alguma coisa assim, isso está valendo.
compras até 15 de maio e para embarque até 30 de setembro, que não teve o seu voo cancelado, eu não tive cancelamento do voo, eu estou com um voo para viajar, começo de agosto, meu voo está marcado, vai voar, está certinho, está bonitinho, é aqui de São Paulo, é do Rio, e o passageiro quiser fazer uma alteração de data, ele é permitido uma alteração sem cobrança de multa, para ele embarcar até 28 de fevereiro. Desde que eu tenha, se eu tiver lugar na mesma classe, não há diferença de tarifa, ou seja, nós liberamos a multa para quem quer fazer uma mudança voluntária de um voo que não foi cancelado e que emitiu o bilhete até 15 de maio para viajar até 30 de setembro e para viajar até 28 de fevereiro de 2021, ok? Se houver diferença tarifária, ele paga a diferença tarifária. Se tiver na mesma classe, vai ser só remarcar o bilhete e embarcar. Mas digamos que essa diferença tarifária sua tenha dado $100. O que a TAP tem feito? Nós temos nessas reemissões, nessas validações novas, nós temos uns descontos para passageiros para pagar essa diferença. Para um longo curso, a gente está dando $100 de desconto. Então, digamos que o seu bilhete andava na diferença de 200. Você vai pagar 100, eu pago 100. O seu bilhete andava $90 de diferença, você não vai pagar nada. Então, é facilidade para que o passageiro que vai viajar, para quem emitiu até 15 de março, tinha reserva até 30 de abril e queira viajar até 28 de fevereiro do ano que vem. Aí nós temos uma situação que é do passageiro que o voo foi cancelado, cancelou, a TAP cancelou, ele ia embarcar no mês de abril, o voo foi cancelado. Nós mudamos ele até 28 de fevereiro, sem nenhuma cobrança de nada, independente da classe de reserva que tenha, se o avião só tiver lugar na classe Y, que é mais cara, nós vamos botar ele na classe Y, mantendo, claro, a mesma cabine. Se eu comprei em econômica, eu vou viajar em econômica. Se eu comprei em executiva, em executiva. Eu não posso pegar um passeio de econômica e colocar na executiva. Então eu tenho duas situações. Primeiro, mudanças voluntárias e voos que foram cancelados. Depois nós temos uma outra coisa, que é o que você já tem escutado bastante, que são os vouchers de viagens. Hoje, um passageiro nosso que embarque até 31 de agosto e o seu voo foi cancelado, nós transformamos num voucher. Esse voucher tem um acréscimo de 20% do valor em reais, porque o bilhete ele foi cotado em dólares, mas emitido em reais, você pagou em reais. O reembolso seria em reais, voucher em reais. Então, digamos que o teu voucher tenha R$1.000, você vai receber 1.200 para voos cancelados. Se o voo não foi cancelado, você pode emitir o voucher, mas ele vai seguir a regra do bilhete, ou seja, vai ter penalidades, esse processo todo. O que é legal do voucher? O voucher você tem que pensar nele como um dinheiro que você tem. Eu posso transferir para outro passageiro. Eu emiti o bilhete para o Luiz Quajo. O Luiz Quajo não vai mais viajar, eu transformei no voucher. Esse voucher tem validade de 1 ano. Da data que ele foi emitido. Da emissão da data do que o voucher foi emitido. Eu emiti o bilhete em outubro, para viajar agora em abril. Meu voo foi cancelado em abril. Eu estou hoje no dia 17 de junho, eu venho hoje e emito o voucher. Tinha R$1.000, ele passou a 1.200. Esse voucher tem 1 ano para que eu emita o bilhete, e depois desse bilhete tem mais 1 ano para viajar. Então eu posso chegar no dia 15 de junho do ano que vem, emitir um bilhete meu para viajar 1 ano depois e de volta. Ou seja, o voucher praticamente ele fica com 2 anos. E ele tem esse acréscimo. E uma coisa que você disse, as nossas tarifas não estão com os mesmos valores em dólares, eles foram reduzidos, apesar de ser assim, mas eu emiti com um câmbio mais baixo, hoje o câmbio está mais alto, mas eu emiti a tarifa em dólar mais alta e as tarifas hoje estão mais baixas. Então eu tenho feito uma pesquisa, muito procura, eu pego o voucher e começo a analisar e começo a fazer as coisas, e o valor está praticamente igual. Então se eu pegar bilhetes hoje, para viajar em junho do ano que vem, eu tenho o valor em reais muito próximo. Às vezes falta R$100, às vezes sobra R$50. E o que eu te disse que é legal? Ele é transferível. Eu emiti um voucher para o Luiz Quajo, não vou mais. Emiti bilhete, transformei no voucher, não vou viajar mais. Aí quem vai amanhã? É a Dani. Eu emito o bilhete para a Dani e a Dani vai viajar. Sobrou saldo no voucher. O meu voucher é de R$1.000. Eu vou emitir um bilhete de 800. Esses 200 que tem lá, continua no voucher com a validade do voucher. Se o voucher era de 1 ano, 1 ano. Nós tivemos até o começo de metade de maio, mais ou menos, os vouchers valiam 2 anos. Desculpa, até o dia 8 de junho. Valiam 2 anos. Então o saldo fica para 2 anos. E eu posso pegar, Dani, eu tenho dois vouchers. Um aqui de 5.000, um de 5.000. E tenho 3 passageiros. Eu consigo pegar esses 2 vouchers e emitir 3 bilhetes. Eu consigo pagar os bilhetes, porque vai sobrar um troco desse, vai sobrar um troco desse, eu junto esses 2 e emito um 3º bilhete. Ele é dinheiro.
Pensa nele como Uhum. dinheiro, não pensa nele assim, eu tenho aqui um documento que não me serve para nada. Não, ele é dinheiro na sua mão para que você utilize. Claro, isto nesse momento, eu não consigo fazer esta emissão dentro da agência de viagem, o voucher é pedido no nosso site e a emissão é dentro do nosso site. Nós estamos tentando desenvolver para que isso, para o agente de viagem no futuro, passe a emitir esse bilhete dentro do próprio agente de viagem, mas isso Uhum. depende de desenvolver produto, depende de desenvolver uma série de coisas, não é uma coisa de 2 minutos, e nesse momento a gente tem a maioria do pessoal em layoff, então eu não tenho pessoas para desenvolver nesse momento. Então, toda a emissão do voucher, a emissão do bilhete, dentro do nosso site. Luiz, Mas aí, acabou, né? deixa eu só te interromper. A gente vai ser detonado pelo Instagram em 10 segundos. Em 10 segundos. Então, vamos despedir. Qualquer Pessoal, coisa a gente responde lá pelo direct. Bom, gente, a gente está entrando de novo, porque assim, o papo ele fica tão, né, evoluindo, tão gostoso, que a gente acaba realmente esquecendo. Eu tive que interromper o Luiz na fala dele, então assim, eu não gosto de fazer isso, mas a gente já estava com o cronômetro já ali em cima da gente. Então, eu estou entrando com ele de novo para a gente poder se despedir e ele concluir o que ele vinha falando. Vamos colocar ele aqui. Já está aqui. Vamos colocar ele aqui no... Vamos lá. Cadê você, Luiz? Tá aqui. Acionando o Luiz para ele poder concluir e aí a gente se despedir. E depois, quem quiser, pode fazer sua pergunta, que ele está disposto aí a responder e a gente coloca lá no direct. Bom, Dani, como eu comentei, entramos de novo. Tá bom, obrigado pessoal, obrigado pelo tempo. Como eu disse assim, a TAP é muito grande, o assunto é muito grande, eu falo demais, né? Então tem que ser mais tempo. A próxima vez a gente marca com mais tempo, ou podemos marcar uma outra outro dia. Mas obrigado pessoal, obrigado pelo carinho. Sintam-se seguros para viajar. Acho que Portugal é um destino que vai vir com muita força, tem feito um trabalho muito grande para a divulgação da segurança. A TAP está aqui para transportar vocês e seus passageiros na hora que vocês quiserem. E obrigado por tudo. E Dani, muito obrigado. Luiz, eu que te agradeço, né? Desculpa a interrupção. Não. Eu tive que interromper, né? Eu falei, como é que eu vou chamar? Como é que eu vou parar? Oi? Se deixar, eu continuo falando, né? Eu também, eu falo, não falo, eu costumo dizer, eu falo até com a porta, né? Então, Tipo isso. Mas obrigado então não por tem tudo. jeito. Eu que te agradeço, tá? Então, agradeço a todas as explicações que você deu. Acho que foi, assim, de grande importância, né? Tanto para nós, agente de viagens, também para os passageiros que estão assistindo, né? Que tem aí voos com a TAP, que vão voar TAP futuramente. Com certeza. Né? E Dick, então, a gente... com um grande abraço, de braços abertos esperando eles. Isso aí, isso aí. Portugal tem muito para receber, muito para acrescentar aí para o brasileiro que não conhece, e aquele que conhece, acho que é sempre uma boa pedida. Né? É o que eu digo, Portugal você tem as praias, tem a parte central, tem o norte, então tem muita coisa para o pessoal conhecer. Quem não conhece, aproveite. Portugal vai voltar com muita força, com muito cuidado. Nós vamos ter muitos voos, com tarifas boas e com um grande coração para recebê-los. Com certeza. A gente tem gente... A Monique está dizendo, então continua a live. A gente vai marcar, né? Depois com certeza. A gente vai marcar uma nova live, vai ter mais assunto, né? História para contar. Daqui a pouco começa a abrir mais voos, começa a abrir mais coisas, a gente começa a ter mais novidades, começa a ter o movimento geral e marcamos com certeza, a hora que vocês quiserem. Tá bom? Isso aí, isso aí. Então, eu te agradeço. Agradeço a Rex, né, Advance. Claro. O pessoal estava presente, eu vi o Vitor estava aí, a Lidiane, né, o pessoal estava assistindo a gente, outras agências também. Obrigada pela audiência e até a próxima, Luiz. Muito obrigada. Com certeza. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau. Bom, gente, realmente, assim, o nosso papo tem sido sempre muito gostoso e a gente acaba extrapolando um pouquinho, né? Sempre com muito assunto, muito conteúdo, né? E a gente está aqui para falar também da live de segunda-feira. Segunda-feira a gente tem o Fábio Nemer, ele é um neurocientista e a gente sai um pouquinho do turismo,
nem tanto, mas, enfim, né, numa outra área. Mas a gente vai falar sobre experiências, sobre empreendedorismo e sobre neurociência, tá? Então, uma live que também vai revelar muita coisa pra gente. Até eu estou na expectativa, né, dessa live. Então, segunda-feira, aguardo vocês no 18 horas, né, o nosso horário normal. Hoje a gente antecipou um pouquinho, mas eu espero vocês na segunda-feira. Obrigada. Tchau, tchau.